Boa tarde, meninos, para nossos queridos alunos da 7ª classe. Aqui é o professor Edilson, professor de Biologia. Sejam bem-vindos ao segundo trimestre do ano letivo 2021-2022. Hoje iremos falar sobre os vírus, condições de vida, sobre a estrutura e as condições de vida dos vírus. É um tema bastante importante, relevante, né? E esperamos que os meninos possam tirar o máximo proveito dele. Hoje estamos na 7ª classe, iremos falar sobre os vírus de uma forma muito simplificada, mas o objetivo principal é que os meninos tenham uma ideia, né, sobre o vírus. Na realidade, um aspecto importante que nós queremos aqui ensinar para os meninos: os vírus só apresentam atividade quando estão no interior de células específicas. Os vírus só apresentam atividade quando estão no interior de células específicas. E aí eles reproduzem-se, né? Então, querendo assim dizer que se os vírus não parasitarem, ou se os vírus não estiverem no interior ou dentro de uma outra célula, então eles ficam inativos. Eles ficam inativos, eles precisam de uma célula viva, vão se hospedar nesta mesma célula, vão conseguir desempenhar suas funções, vão conseguir reproduzir-se e atingir os seus objetivos. Mas fora de uma célula, os vírus ficam completamente inativos. Então, em outras palavras, queremos dizer que os vírus são parasitas obrigatórios. Os vírus são parasitas obrigatórios, porque eles têm que parasitar uma célula para poderem sobreviver. Então, não esqueçam que os vírus são parasitas obrigatórios. Quando eles não estão no interior de uma determinada célula, eles estão inativos. Agora, quando eles estão no interior de células vivas, né, e ali eles conseguem desempenhar sua função, conseguem reproduzir-se, causar outros maus, né? Outros maus, causar doença, etc., qualquer coisa de gênero, não só. Então, ali eles estão ativos. Quando eles estão no interior de uma célula viva, específica, eles estão ativos. Quando não estão inativos. Então, devem saber que os vírus são seres acelulares, muito pequenos, e que só podem ser observados com um microscópio eletrônico. Os vírus são seres acelulares, quer dizer que são seres que não têm células. Nós não conseguimos ver os vírus com esses microscópios ópticos normais, comuns, que encontramos nos hospitais. Não. Nós, para nós vermos o vírus, precisamos de um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico tem um microscópio eletrônico de transmissão e um microscópio de varredura. Microscópio eletrônico são microscópios muito evoluídos, com uma capacidade de resolução muito maior. Quer dizer que um objeto muito pequeno, ele consegue ampliar aquele objeto milhares de vezes. Então, aquele objeto vai aumentando o seu tamanho e é possível observar esse objeto. Então, com a ajuda do microscópio eletrônico, conseguimos observar os vírus e demos conta que os vírus são acelulares, quer dizer, não têm célula. Eles precisam de uma célula. Então, eles vão procurar uma célula de um organismo, entram no interior dessas células,
reproduzem-se ali e ali conseguem fazer a sua vida. Nesse caso, eles estão ativados. Temos também que a estrutura de um vírus, né, é muito simples, né? Por exemplo, no caso do vírus que nós vamos nos referir, por exemplo, aqui no nosso livro, para aqueles meninos, todos devem ter os manuais, nos vossos manuais, na página 34, tem o exemplo ali de um vírus, fago T4, que vão ver que é constituído por uma nucleocápside com ácidos nucleicos que possuem informação genética envolvidas por uma cápside de proteínas e uma bainha que termina nas fibras caudais. Mas o importante para vocês aqui na 7ª classe é que devem saber que o vírus ele tem uma estrutura muito simples e que o vírus é acelular. E que só podemos ver o vírus com auxílio de um microscópio eletrônico. E que o vírus é um parasita obrigatório. Se não tiver uma célula que ele vai parasitar, então ele não consegue estar ativo. É importante que todo mundo saiba que o vírus é um parasita obrigatório. Não é simplesmente um parasita, é um parasita obrigatório. Se ele não parasitar uma célula, né? Se ele não se hospedar numa determinada célula, então ele não consegue estar vivo, não consegue desempenhar suas funções. Né? E vamos ver também que o vírus, né? Os vírus nesse caso, né? Eles podem provocar muitas doenças. Eles podem provocar doenças em plantas, animais e no próprio homem. Por exemplo, a SIDA. A SIDA, uma doença muito conhecida, uma doença que tem matado muita gente. SIDA significa, né? Síndrome de imunodeficiência adquirida. A SIDA é provocada, né? É provocada por um vírus que chamamos de HIV. Né? Vírus de imunodeficiência humana, que parasita certas células do sangue. Este vírus retira todas as capacidades de defesa do corpo humano, deixando propenso a contrair qualquer tipo de doença. Quer dizer que o vírus do SIDA, né, né, deixa, né, o sistema imunitário, imunológico do indivíduo. No nosso corpo, nós temos um sistema, nós chamamos de sistema imunológico ou imunitário, que tem como função de nos proteger contra diversas doenças. Então, o vírus do SIDA acaba por fragilizar esse mesmo sistema. Vamos dar um exemplo para ver se vocês conseguem entender. Por exemplo, aqui na escola, temos os guardas. Nós sabemos que os guardas têm a função de nos proteger. Qualquer indivíduo estranho que tentar entrar aqui para a instituição com o objetivo de fazer mal a quem quer que seja, os guardas têm a função de através desse indivíduo impedir que o indivíduo entre. Então, no nosso corpo, nós também temos um sistema que nós chamamos de sistema imunológico, sistema imunitário, que desempenha essa função. Bactérias, fungos, tudo aquilo que é prejudicial, que tenta nos causar qualquer tipo de doença. Não estamos aqui a dizer que todos os fungos, todas as bactérias causam doença, não. Alguns fungos, algumas bactérias fazem bem ao próprio organismo. E no nosso próprio organismo temos bactérias, muitas, e boas também. Então, esse sistema imunológico, imunitário, que vai nos defender, vai fazer com que com que essas doenças, que tentam nos prejudicar, que tentam nos eliminar fisicamente, não sejam bem sucedidas, porque esse sistema tem células. Essas células que ele tem podem ser macrófagos, linfócitos, células brancas, etc.
Essas todas as células têm função de nos defender, é tipo os guardas que nós temos aqui na instituição. Então, quando eles verem um corpo estranho, automaticamente eles vão ir contra esse corpo estranho, no sentido de matar esse corpo estranho. No sentido de evitar com que estejamos doentes ou adquirimos uma doença. Essa é a função do sistema imunológico. Só que o vírus do SIDA destrói esses guardas, essa defesa que nós temos no nosso corpo, e automaticamente nós nos tornamos suscetíveis a diversos tipos, a contrair várias doenças com facilidade. É tipo você colocar aqui na instituição um guarda que dorme muito. Indivíduos estranhos, quando chegarem para vir invadir a instituição, eles não vão encontrar resistência, porque vão encontrar o guarda está a dormir. Vão entrar, vão tirar, vão fazer e desfazer. O mesmo acontece com o vírus do SIDA. Destrói, acaba com o sistema imunológico. Então, a pessoa começa a contrair agora diversas doenças. Porque, normalmente, as pessoas que morrem com vírus do SIDA, né, com essa doença que nós chamamos de SIDA, né, eles não morrem por causa da doença em si, eles morrem por causa daquilo que nós chamamos de doenças oportunistas. Aproveitam, se já está tudo, aquilo já está tudo desorganizado, o sistema já não funciona bem, então ele com mais facilidade vai adquirindo outras doenças. Então, automaticamente, vamos perder este mesmo indivíduo. E os meninos devem saber que essa doença que nós chamamos de SIDA não tem cura. A SIDA não tem cura. Infelizmente, não tem cura. Mas ela pode ser prevenida. Ela pode ser prevenida usando preservativo. Infelizmente, eu não consegui trazer aqui um preservativo, mas acredito que na próxima aula iremos trazer um preservativo para mostrar para os meninos como é que é um preservativo. Preservativo é um meio, né? É um meio de proteção. É muito importante que nas relações sexuais utilizemos o preservativo no sentido de nos protegermos a nós mesmos, né? E não só, né, as outras pessoas, aquelas pessoas mais perto, principalmente para aqueles indivíduos, né, que têm 3, 4 mulheres, etc. Alguns indivíduos têm mesmo 3, 4 mulheres, infelizmente, na nossa sociedade. Então, é muito importante. Essa SIDA, né, ela pode ser transmitida de diversas maneiras. De diversas maneiras, por exemplo, objetos cortantes, né, que foram partilhados, ela pode ser transmitida através de lâminas também que foram partilhadas, facas partilhadas, agulhas e seringas partilhadas. Então, uma das formas de nos protegermos contra esse vírus é por termos só um parceiro sexual, né? Temos só e abster-se de ter relações sexuais com outras pessoas que não sejam o nosso esposo, a nossa esposa, ou a nossa namorada, para aqueles que têm namorado ou namorada, né? Nós sabemos que vocês são crianças, vemos que hoje, né, ainda não praticam esse tipo de coisa, mas estamos a transmitir esse tipo de conhecimento porque nós sabemos que daqui a alguns anos, e como é a dinâmica mesmo da vida, não podemos mentir, vocês vão ter namorado, vão ter mulheres, etc. Então, é importante que vocês saibam como se prevenir, porque para contrair esse vírus, não é necessário só ser adulto. Se você usar uma lâmina ou um material, né, que esteja contaminado e usares ele, pode também ser contaminado pelo mesmo vírus. Por isso é que se você tiver passar lá na rua, na vossa rua, lá no sítio onde vive, encontrar uma lâmina, não deve apanhar aquela lâmina, porque você não sabe quem usou aquela lâmina. Imaginamos que você apanhe a lâmina, né? Ficas a brincar com a lâmina e naquela lâmina tem lá tem sangue naquela lâmina, mas você não consegue ver, mas tem sangue.
e você acaba por se cortar com a mesma lâmina. Acabas por contrair o vírus. E você acaba se perguntando assim, mas eu contraí como? Se eu nunca namorei, meu pai e minha mãe não são seropositivos, como? Por negligência, você já está aprendendo aqui. Deve evitar agulhas, essas agulhas, lâminas, mesmo lá em casa. Agulha da mãe, agulha do pai, lâmina que o pai usou, que a mãe usou, não deves usar. Não deves usar, porque são coisas pessoais. Por isso está no quarto do pai, por isso está no quarto da mãe, do irmão mais velho, do primo, não devem usar. Então, além da SIDA, né, vimos aqui que o vírus pode atacar plantas, pode atacar vários animais, né? Vemos também que, além do SIDA, ele também causa outras doenças, como o sarampo, a gripe, essa gripe que nós estamos aqui, coronavírus, etc. É causada também por um vírus, né? Nós chamamos de Covid, né? Covid-19. É causada por um vírus, o sarampo, a gripe, a hepatite infecciosa, a meningite, a varíola. Todas são doenças provocadas por vírus. Quer dizer que os vírus causam muitas doenças. Então, todo cuidado é pouco. Estamos em casa, devemos sempre meter álcool gel, utilizar álcool gel nas mãos, no sentido de nos protegermos contra os vírus, e não só. E não só. Os vírus acabam também por prejudicar muito os agricultores. Quando eles acabam por atacar as plantas, os agricultores acabam por ter grandes prejuízos mesmo. Então, todo cuidado é pouco. Então, temos algumas perguntas que vocês em casa devem responder. Nesse caso, são as tarefas que vocês devem responder. A primeira pergunta é a seguinte: Por que dizemos que os vírus são parasitas obrigatórios? Por que dizemos que os vírus são parasitas obrigatórios? Diz o nome de algumas doenças provocadas por vírus. Diz o nome de algumas doenças provocadas por vírus. E como reage o organismo humano ao vírus da SIDA? Como reage o organismo humano ao vírus da SIDA? Essa matéria está na página 34, do livro Plural Editoras, ou Plural Editores, nesse caso, do livro Plural Editores, página 34 do livro Plural Editores. Devem ler a matéria. Qualquer dúvida, estamos aqui para explicar, compartilhar aquilo que sabemos acerca dos vírus convosco. Então, vamos nos despedir, continuidade, espero que tenham continuidade de um bom dia, espero que realmente leiam a matéria, no sentido de poder tirar o máximo proveito. Lembrem sempre que os vírus são parasitas obrigatórios, são seres acelulares, provocam doenças, né? Acabam também por prejudicar a agricultura, podem causar doença tanto no homem como nos outros animais e nas plantas. Então, próxima semana teremos outra aula, iremos falar sobre as bactérias, mas antes de falarmos sobre as bactérias, esperamos que se alguém tiver alguma dúvida,
Então, pode fazer chegar essa dúvida até nós. Nós estamos aqui mesmo para esclarecer isso, né? Então, desejo continuação de um bom dia. Até a próxima semana.